Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Olá, eu sou Simone Otto e a gente está começando mais um episódio do Mesa de Afrodite. Hoje é sobre o livro Encontros, Memórias e História, uma obra construída por estudantes e professores da PUC-RS a partir da escuta dos feirantes da FAI, a Feira de Agricultores Ecologistas, que fica aqui em Porto Alegre. Um livro que reúne histórias, memórias e receitas para mostrar que o alimento também carrega cultura, afeto e território. Para essa conversa, eu recebo alunas da PUC-RS que participaram da criação do livro e que, nesse processo, viveram uma experiência que vai muito além da sala de aula. Bem-vinda, gurias! Oi, boa tarde, muito obrigada. Oiê, muito obrigada, tô bem feliz de estar aqui. Essas vozes que vocês ouviram são de Anita Ruschel, graduanda em Psicologia pela PUC-RS, formada em acompanhamento terapêutico, membro fundadora da Liga Acadêmica de Psicologia Social e Institucional da PUC, participante de grupos de pesquisa, com histórico de atuação no SUS, onde estagia no Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia da PUC, participando da equipe multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde e Centro de Extensão Vila Fátima, aqui em Porto Alegre. Roberta Vezani Dibble, estudante de nutrição pela PUC-RS e bacharela em Relações Públicas pela mesma instituição. É membro fundadora e ex-presidente da Liga da Alimentação, atuando ativamente em projetos acadêmicos e de extensão. É bolsista do PET Saúde e Equidades, estagiando na UES Bananeiras, integra a iniciação científica do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Nutrição e Saúde da Criança, onde desenvolve estudos voltados à saúde materno-infantil. Então tá, gurias, vamos começar nosso episódio de hoje, onde eu quero saber de cada uma a lembrança do primeiro dia de campo na FAI. O que mais marcou esse encontro inicial? Eu não participei exatamente do primeiro, porque eu tava viajando quando eles foram pro primeiro dia de entrevistas. Mas eu lembro o meu primeiro dia, que foi, no caso, o segundo dia de entrevistas. Eu acordei, assim, sábado, bem cedinho de manhã, porque a gente queria chegar ainda quando os feirantes estavam construindo a feira, né? Montando ali, enfim, as barracas. E eu acordei bem cedinho. E eu lembro que eu tava muito cansada, assim. Eu pensei, acordar cedo num sábado, ter que ir pra feira, mas vamos lá. No momento que eu cheguei, assim, na feira que eu fiz minha primeira entrevista, eu senti um rompante de felicidade, assim, sabe? Foi uma coisa que eu pensei, nossa, eu tava tão cansada quando eu cheguei aqui, passou o quê? Meia hora que eu tô aqui, eu tô muito feliz. Foi uma coisa que contagiou, assim. E tu, Roberta? Eu participei realmente do primeiro dia, que foi quando a gente foi conversar com os feirantes, na verdade, assim, que estava junto, inclusive, sobre o projeto, e era eu e mais 2 amigos nossos, e eu lembro que também foi a mesma coisa que a Anita falou, era muito cedo de manhã, a gente tava cansado, era um dia muito quente também, de verão em Porto Alegre, e foi muito legal, assim, quando a gente chegou na feira, num momento completamente diferente do que a gente estava acostumado, né, porque normalmente a gente chega na feira ali pelas 9, 10 horas, e naquele dia eu cheguei, era 7 horas, 7h30 no máximo, assim. E tava rolando a reunião de todos os produtores, dos feirantes que ali tem suas bancas. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto algo tão, assim, uma união tão forte entre pessoas e um acolhimento entre todos, assim. E foi muito emocionante, porque a gente tinha acabado pouquíssimo tempo de sair da enchente que aconteceu em maio do ano passado. E sabendo que eles foram extremamente afetados. Quem estava ali foi extremamente afetado e quem não foi afetado ajudou quem tinha sido. Então, foi um momento da gente conseguir escutar, olhar para eles, conversar e depois a gente passou de banca em banca. Então, foi muito legal, assim. É uma visão de feira que a gente não tem como consumidor ali quando tá mais no meio, assim, né? Eu super entendo o que vocês estão falando. A Roberta, bom, quem acompanha o Mesa de Afrodite já sabe disso, mas se tu tá ouvindo pela primeira vez... Roberta falou que eu estava lá porque eu fiz a comunicação da feira durante 3 anos. Eu era coordenadora de comunicação. Então, assim, super entendo o que vocês estão falando, porque eu passei de consumidora para alguém que estava ali nas reuniões iniciais, né, na convivência, peguei enchente com eles. Então, assim,
Se tu não conhece as feiras na José Bonifácio, vale muito a pena conhecer. É um lugar que é de muita troca, de muito aprendizado e que realmente te deixa numa alegria, porque ali vai além da venda, tem saúde. E tem saúde em vários aspectos. Mas então, gurias, eu quero ver com vocês, assim, em que momento vocês perceberam que a FAI não era só uma feira, e sim um território de memória e cultura? Eu acho que começou quando a gente se uniu como grupo, as duas ligas, junto com a Rita e com o Cristiano Amor, que é o professor da psicologia, que estava com a gente também, e a Rita, professora da nutrição, né? E começou a discutir qual projeto a gente poderia aplicar para o edital do Por Cultura, que foi o responsável também pela essa criação. E a gente começou a conversar e, tipo assim, discutir mesmo como grupo, como que a gente conseguiria fazer algo em torno disso. E a gente foi conversando, até que chegou num momento que a gente olhou e disse, gente, mas espera aí, isso aqui tem histórias, isso aqui tem famílias, tem memórias, tem contos de várias gerações rolando aqui. Não é só um lugar de venda, né? Não é só um lugar que a gente vai lá, compra 3 batatas e vai embora, né? É um lugar de relação, é um ecossistema baseado no relacionamento entre a terra, o produtor e o consumidor e todas essas gerações, né? Então, eu acho que foi mais ou menos por aí o caminho. Sabe que pra mim foi até um pouco depois, porque eu lembro desse debate da gente ter, assim, de pensar nas histórias, de pensar por que seria um livro de histórias e não só um livro de receitas, né? Que fazia muita diferença pra gente. Mas eu lembro que o que mais me materializou essa ideia foi quando eu tava fazendo uma entrevista. Se eu não me engano, era com a Cláudia Wolff. E ela me falando que ela vinha com a filha dela, e quando eu cheguei pra entrevistar, tava ela e a filha dela, já deve ter uns 17 anos, assim, tava ali vendendo com ela. E ela me contando a história de que ela carregava a filha dela numa bolsa canguru na feira. E eu olhando e pensando, ela vendendo as coisas, os produtos dela, né, e com a filha na bolsa canguru, e agora eu olhando aqui pro lado e essa filha, do meu tamanho, da minha idade, talvez, né, talvez mais, talvez menos. E dela foi me contando sobre as histórias das outras crianças que também cresceram ali. E aí outras entrevistas foram falando dessas crianças que às vezes ficavam ali correndo, pedindo uma banana pra banca do lado, ou que dormiam ali embaixo da tenda, né? E que daí eu fui pegando a materialidade dessa família que é, né? Dessa extensão que é a feira. É porque a gente já tem 3ª geração trabalhando e tem uma 3ª geração que ainda é criança, que tá lá correndo, dormindo, interagindo, né? As famílias interagem umas com as outras, são localidades diferentes e elas se encontram ali. Então, realmente tem esse ecossistema, essa né, de familiaridade entre eles. Encontros, então, que é a obra, junta memórias, histórias e receitas. Por que era importante que essas 3 dimensões estivessem juntas e não separadas? Eu acho que as 3 dimensões, elas caracterizam muito bem a FAI. A FAI não é só um espaço de compra e venda, ela é um espaço de encontro, ela é uma comunidade. Ela tem uma história muito sólida e que, continua pra sempre, né? Tá continuando. E as receitas é para valorizar também o produto que é vendido, né? Porque cada receita que tá dentro do livro, ela não é de um produto aleatório. Ela é de algum produto que aquela banca vende. Então, a partir do momento que a gente conta a história daquela banca, conta a história daquelas pessoas que tiveram ali fazendo toda essa construção, que tem essas memórias que às vezes são transgeracionais, né? Porque, como a gente disse, já tá na 3ª geração. E o produto que elas vendem é com aquilo que elas lidam, né? Aquilo que elas trazem pra essa troca com o consumidor e pra criar essa comunidade, né? E tem algo pra mim nas receitas que junta tudo isso também, esse negócio do encontro da memória, porque receita normalmente vem de uma história, a história da minha avó que fazia esse bolo pra mim e para minhas irmãs, ou é uma receita que eles já vendem na banca. Vem com esse peso cultural de história, né? Porque o alimento, o cozinhar, a junção em torno disso vai muito além do que só alimentar o corpo, né? Nutrir o corpo. Então, eu acho que a receita também entra nesse papel de juntar tudo isso, assim, ser a cola no meio de todos esses encontros e memórias. Porque a receita conta uma história também. Ela vai trazer ali tanto o ingrediente da banca, quanto ingredientes de outras bancas, mas também a história dessa família. Como que isso foi se criando ao longo dos anos, né? Como que essa receita nasceu, e isso também a gente foi buscando ao longo das entrevistas, né? Uhum. E é legal que tem, por exemplo, feirantes
trazem muito das receitas que quem consome ali na feira traz pra eles. Eu lembro da banca dos chás que traziam muito... a gente tem esse conhecimento sobre esse tal chá, mas aí chega alguém ali pra compor, pra comprar, e que vai trazer outro conhecimento, e daí traz outra receita, então que vai se misturando mesmo, dessa história mesmo que vai sendo construída com o produtor, com o feirante, mas também com quem tá ali pra comprar e pra conviver com a feira, né? Quando, em 2023, eu fiz uma parceria com eles, que eu tinha uma série chamada Receitas de Feira, no Instagram. E tinha muito isso da troca da pessoa chegar lá e querer saber o que fazer com o alimento, né? Porque é isso, eu vou na feira, eu compro, e agora? O que eu faço? E dava muito certo também quando eu tava fazendo live, pra mostrar o que tava na feira naquele sábado. E aí eu já dava a dica do que tava, e tinha alguém às vezes na banca que dizia, como é que eu faço isso mesmo? E a gente fazendo a live, ensinando, assim, conversando, né? Faz isso e aquilo. E aí é muito legal, porque tanto os episódios da série, como às vezes na live, era isso, eram os agricultores e as agricultoras, né? Falando sobre uma receita que às vezes tinha já uma história toda de família, ou que simplesmente ela tinha aprendido, enfim, né, com algum cliente e estava ali repassando. Então, eu me lembro muito que eles queriam muito materializar. Parabéns por essa materialização que eles tanto queriam. Eles devem ter dito isso para vocês em algum momento. Falaram. Né? Que eles queriam muito, então, muito legal. E como o protagonismo estudantil aparece na obra? O que os estudantes aprenderam fora da sala de aula nesse processo? Eu, falando assim muito da nutrição, a extensão universitária é um negócio muito importante hoje em dia, assim, porque acaba, ainda mais, querendo ou não, com redes sociais e tecnologias, que a gente fica muito dentro da sala de aula e tem, por exemplo, muitas cadeiras que a gente tem, inclusive, online. Então, a extensão universitária, ela entra num papel de levar pra rua o que a gente vê dentro da sala de aula e materializar isso mesmo, assim, porque eu acho muito fácil a gente ficar vendo ali teoria, vendo casos reais, mas só num slide, e não conseguir chegar na rua e conseguir conversar com as pessoas, entender essas pessoas. E pra nutrição, assim, e inclusive essa interdisciplinaridade que a gente teve, eu aprendi muito, porque eles têm na psicologia uma leveza, uma delicadeza na conversa, assim, na hora de entrevistar. Eu aprendia muito ouvindo vocês, assim. Mas conseguir olhar para essas pessoas, para esses produtores, para essas bancas que estavam ali e ver que o alimento vai muito além do que só ali os nutrientes que a bioquímica nos fala, que é o mais básico, é muito importante, porque a gente consegue valorizar realmente o que está acontecendo ali. E, obviamente, a FAI não é só sobre o alimento, né? É sobre o movimento inteiro, é sobre agroecologia. Então, é sobre uma questão de futuro mundial. Então, é muito essencial, assim, a gente conseguir levar isso pra rua e aprender com isso, assim. Pra gente conseguir ter essas trocas, ter essa sensibilidade, ter esse apreço mesmo pelo alimento e parar de ver ele tanto como um nutriente e mais como ele é um alimento de verdade, né? Muito mais qual é o processo que esse alimento passa para chegar na nossa mão, né? E tá aí uma beleza, assim, que nos faz, na feira, conseguir materializar, né? Mas eu acho que essa interdisciplinaridade foi algo muito rico, assim, realmente. Porque nos falta um pouco na psicologia pensar também o alimento, pensar essa saúde que vem de outras formas, né? A gente tem muito da saúde mental, a gente pensa também na saúde do corpo, a gente pensa numa saúde ampliada. Mas não chega tanto na faculdade de psicologia a ideia também da nutrição, do alimento, dessa parte, né? E também de entender, eu acho... Eu tinha um certo conhecimento, assim, da agroecologia, mas eu não tinha muita noção da amplitude, sabe? E aí eu fui conhecendo e conhecendo, e de realmente nos colocar num local de responsabilidade com o que a gente está consumindo e com o que a gente está causando no mundo, né? Que isso é muito importante. Pensar as formas como a agroecologia enfrenta um capitalismo, a agroecologia enfrenta diversas formas que estão devastando o mundo. E eu lembro de uma fala que a banca do meio comentou, assim, sobre a gente ser realmente a única espécie que vive nesse mundo que tá degradando ele, sabe? A gente tá se aproveitando de outras espécies pra degradar ele. E aí pensar em toda essa relação tanto a relação de comunidade que tem a feira, mas essa relação que a agroecologia traz, né? De união, de respeito com os outros sujeitos, sejam eles animais, vegetais, enfim. Então foi algo muito, muito bonito, assim, que trouxe, sabe? De poder ampliar um olhar de saúde que eu tinha e que eu achava que já estava ampliado, mas que ele pode sempre se ampliar muito mais. E realmente isso da extensão, porque
A gente acha muito que a gente, como universidade, a gente vai estar tendo sempre um estudo muito, muito bom, muito rico. E claro, a gente tem, mas falta também. E é esse contato com o lado de fora, é esse contato de ir até a feira e da feira nos receber de volta, né? Porque também a gente não pode chegar lá como uma demanda só nossa, ponto, chegamos, entramos aqui. Eles são um sistema autogestionado, eles têm que aceitar que a gente entre também, né? Então, essa troca de volta, assim, de trazer os saberes de volta deles para dentro da universidade foi algo muito rico. E até, agora eu lembrei enquanto tu falava, uma das últimas entrevistas que a gente fez foi com o professor Carpenedo, que é, assim, grande ícone da FAI. E a gente já tava, assim, ouvindo muita gente há muito tempo, né? Então, a gente achava que tava super por dentro, super sabendo. E era realmente uma das últimas, porque a gente não conseguia marcar direito com ele. E eu lembro que foi, assim, uma entrevista que mexeu completamente com a minha cabeça. Eu tava, assim, eu saí de lá, olhei pra colega da Tirza que tava comigo e falei, gente, cara, isso aqui, ó, fez toda a diferença. Porque ele ia nos perguntando, a entrevista foi quase contrária, assim. Ele ia nos perguntando, tipo assim, mas vocês já pensaram nesse ponto? Vocês já pensaram por que os prédios não têm hortas comunitárias lá em cima? Por que isso não acontece? Vocês já pensaram por que os supermercados fazem isso? E ele foi indo, e a gente, meu Deus, cara, isso aqui é muito mais complexo do que a gente já achava até esse ponto, né? Não, tipo, coisas que vocês falaram, assim, por exemplo, né? A saúde mental, esse é um episódio que eu quero ainda fazer. Ela tá super ligada à alimentação. Super ligada. Porque é o que a gente já falou aqui dos ultraprocessados. Tem ultraprocessado que colabora, causa depressão. Então tá super ligado, sabe? Então trazer, assim, para as pessoas conhecerem também esse lado da psicologia, eu acho bem importante, né? Enfim. Sim, tem os estudos que relacionam os agrotóxicos com câncer também, né? Com modificação nas células. Então, bom, é claro que o que a gente tá colocando pra dentro do nosso corpo vai afetar de alguma maneira, né? Com certeza. Registrar a feira em livro é também uma forma de dizer, isso importa. Importa pra quem? E por quê? Pra mim, importa pra quem tá lá todo sábado, na verdade, toda semana. Mas no sábado vendendo, mas na semana produzindo, colhendo e cuidando dessa terra. E pro futuro, eu acho que o livro, ele veio muito numa ideia de ter isso registrado, assim. Ter esse carinho que eles têm pelos produtos que eles fazem, pelo alimento que eles produzem. Ter essas histórias num lugar, seja físico ou online, que o livro tem essas duas possibilidades. E que a gente consiga, de alguma forma, passar pro futuro, assim. Mas eu acho que a nossa ideia ali no começo sempre foi ter esse registro pra eles, assim, pra gente conseguir ter isso físico, de alguma forma, assim. O foco grande sempre foi trazer o livro de volta, depois que ele ficasse pronto, devolver ele pra feira, né? Ficar como uma história pra feira mesmo. Mas também entra como uma história que importa muito pro campo acadêmico. De ver, então psicologia e nutrição podem se juntar e podem fazer um trabalho desse. Não é porque a gente está na universidade que a gente não tem o poder também de fazer ações que a gente entende que são corretas e que podem ser importantes politicamente e socialmente, né? Houve algum momento do processo de escuta ou escrita que transformou vocês pessoalmente? Já tem aqui um spoiler do professor Carpenedo, mexeu. Mexeu muito, assim. Eu lembro, as entrevistas mexeram bastante, assim. Porque eu acho que também existe um processo nas entrevistas que tu vai transformando esse alimento em pessoas. Assim, tu vai fazendo essa caminhada e vendo que não é só um produtor que tá ali te vendendo o alimento que ele faz, que ele planta, mas é muito maior, assim. Então, só ali eu acho que aquilo já vai mexendo contigo, mas algumas conversas te entram em outro lugar, assim, como a do professor Carpenedo. Eu lembro uma conversa com o Pio também, da Bernardo Zampieri, se eu não me engano, e ele falou muito especificamente sobre como era difícil para ele, que era um produtor de uma fruta específica, que é o pêssego, estar presente na feira sempre, sem ser tirado pela prefeitura, por exemplo, que, enfim, tem várias questões ali envolvidas. E é algo que a gente nunca pensou. Como assim não? Como assim, né? Por que tu não poderia? E a gente vai entendendo que a natureza tem os seus processos. É muito maior, novamente, do que a gente imagina. Mas eu lembro muito do momento que eu comecei a escrever do Pão da Terra, especificamente. Foi o primeiro capítulo que eu comecei a escrever.
E eu fui pesquisar mais sobre a família. Eu fui pesquisar mais sobre eles, eu fui indo atrás do Instagram, do site, de matérias. E aquilo, eu cheguei a me emocionar, assim. Eu me lembro que naquele dia eu tava sentada na frente do computador chorando, porque é muito tocante tudo que eles passaram. Estão lá nos atendendo, o Gabriel, a Marinesa, a Maria, nos atendendo ali com um sorrisão no rosto, sabe? Depois de uma enchente que, poxa, acabou com eles, sabe? E aquilo é muito emocionante. E eu vi, a entrevista que a gente fez foi com a Maria. E eu vi ela acho que foi um vídeo que até talvez tu tenha feito, que ela postou, tava no Instagram da Fai, que ela tinha uns 16 anos, há alguns anos atrás, e eu vi ela hoje, é uma diferença muito gritante. Aquilo mexeu muito comigo, assim, foi muito tocante poder contar, ter a oportunidade de contar essa história, né? Nossa, pra mim várias, assim, também. 2 me trouxeram um carinho, em especial pela forma como eu fui recepcionada, que foi do Mauro, da Banca das Raízes, e do Pedro, da Banca das Flores, Pedro Coelho. Nossa, eles, assim, foi um abraço a entrevista que eu tive com eles. Eles foram uns queridos, assim, comigo, de compartilhar a história da família. O cuidado, eu lembro o cuidado que o Pedro tinha com os maracujás dele. Pra mim foi uma coisa, cara, incrível, assim, incrível de ouvir. Foi um abraço, aquelas entrevistas mesmo. E depois a da Banca do Meio, que foi uma coisa muito louca, porque eu cheguei ali pra conversar com o Geraldo, e do nada chegou eu acho que era o atual presidente. O Everton. O Everton chegou, atual presidente da Gapan. Da Gapan. Chegou e começou a agregar na história. E de repente veio o antigo presidente. Mas enfim, e aí foi isso, foi uma entrevista que eu cheguei pra fazer com o Geraldo, e ele foi me trazendo um pouco sobre a história da Gapan. E de repente chegou o Everton, e é uma entrevista que eu acho que durou 1 hora pra mais, assim, e foi uma coisa incrível. Conhecer também essa parte dessa luta, né? Da parte mais política, da luta mais política que se tem envolvida ali com a Gapan. E daí ele me contou as histórias, eu lembro de como são feitas os desenhos das camisetas, né? Que muitos deles têm o desenho da subida da árvore, enfim, são marcos, né, históricos, políticos desse movimento. Então foi muito legal também me aprofundar no movimento da Gapan, né? Legal. A subida da árvore, gente, 30 anos atrás, iam cortar uma árvore centenária na frente. Catem essa história, porque eu não vou saber toda agora pra dizer. Mas iam cortar na frente de um prédio da URGS e um estudante subiu pra impedir o corte. E ela ficou lá e fez agora essa história há 30 anos. Bom, o que a produção agroecológica da feira nos ensina sobre tempo no mundo que quer tudo rápido e barato? Cara, essa questão do barato, assim, foi até algo que me pegou, porque quando tu vê que não tem preço a qualidade e a saúde que aquele alimento está te trazendo, né? Porque muitas vezes a gente vai acabar comprando algo, por exemplo, vou numa rede grande de supermercado porque vai ser mais barato lá. Mas aquilo não tem um gosto de saúde, aquilo tem um gosto ruim, sabe? Então, às vezes a gente, por questões, assim, sistemáticas de capitalismo, a gente acaba tendo que comprar nos locais que vão ser mais baratos pra gente, só que assim, muita gente às vezes acaba não comprando na FAI porque pensa, a agroecologia é tudo muito caro, não sei o quê. Primeiro que, se a gente compra plantas que são da época, elas não vão estar muito caras. Elas vão estar exatamente como elas vão estar em outras feiras de valor. Mas também não é sobre o valor físico, né? Não é sobre o dinheiro, mas sim sobre o valor que aquilo agrega no teu consumo. É uma coisa que tu vai estar consumindo que vai fazer bem pra ti. Então, é muito além disso, né? Mas eu acho que é também sobre esse tempo de entender os alimentos que estão na estação. Eu lembro que a Cláudia, da banca da Quinta da Passiflora de novo, ela me trouxe sobre como ela descobriu que a batata era absurdamente cheia de agrotóxicos. Era a batata e o tomate eram um dos alimentos que mais eram colocados agrotóxicos na produção. E que ela foi trocando o tomate pela goiaba pra fazer molho. Porque também tinha a época da goiaba que não era a mesma do tomate. E daí ela foi trocando também a batata pela mandioca. E como é isso? É do tempo de tu saber o que tá naquele momento de ser frutífero, sabe? O que vai ser mais barato ou não também, porque tá na sua estação, né? Na realidade é isso. O alimento agroecológico, ele te dá o que o teu corpo precisa naquele momento. No inverno tu vai ter laranja, bergamota, porque teu corpo precisa dessas vitaminas para enfrentar o inverno. Então é uma sabedoria incrível o alimento agroecológico. E é o que eu sempre digo, muito mais barato do que tu acabar na farmácia.
E também eu acho que o tempo daí não relativo à estação das plantas, enfim, mas o tempo que se tira pra tu ir fazer uma feira, sabe? Porque tu vai ir fazer um rancho num mercado grande, o que tu tem de prazer em estar fazendo aquilo? Nada, basicamente, né? Nada. E aí tu tirar teu sábado de manhã pra tu ter essa pausa dessa correria que é a tua semana, sabe? Tu tirar teu sábado de manhã pra tu ir na feira, tu tomar um sol, tu tomar um caldo de cana, tu conversar com as pessoas que estão ali vendendo, que estão trocando. Tu encontra muita gente, tu encontra amigos, enfim. Então é tirar esse espaço e esse tempo pra também produzir saúde através da calma, né? Então é muito interessante. Eu acho que o livro nos ensinou muito sobre o tempo das coisas. Ele nos ensinou muito, assim, porque ainda mais na universidade. É uma correria constante contra o tempo, assim. Tem prova, tem trabalho, tem que entregar, tem tempo, tem prazo, nananana. E a produção desse livro não é assim, não foi assim em nenhum momento. A gente entrou no tempo que as coisas realmente devem acontecer. E isso pra mim me ensinou muito, assim, além do tempo que leva pra produzir um alimento, do pensar, do colher, do plantar, do cuidado de cada alimento que cada alimento precisa. Como tu contou da Banca das Flores, que ele polinizava cada flor por flor do maracujá, que é, gente, grande emoção, assim, olha o cuidado que ele tem, né? Também o apreciar o alimento leva tempo. A gente tem que ter esse cuidado também com o que a gente tá comendo, assim, né? Como a gente cozinha, como a gente recebe esse alimento. A gente tem que cuidar mais desse tempo, assim. A gente tá num momento mundial de muita correria, muita aceleração. Tudo tem que ser pra ontem. Vou comer qualquer coisa, vou comer aqui só uma barrinha de proteína e é isso. Tu perde muito ali, né? Então, eu acho que o livro nos ensinou muito isso também. E algo que a gente até entrou num consenso, assim, quando a gente terminou o livro, é sobre a necessidade de longevidade das atividades extensionistas, né? Porque a gente teve um prazo para fazer esse livro. Querendo ou não, ele era um projeto, a gente tinha um prazo ali. Mas como teria ficado mais rico ainda se a gente pudesse ter mais tempo para fazer, né? Se a gente pudesse ter tempo de participar mais das reuniões da FAI, tempo para poder visitar as propriedades, né? Seria uma coisa muito interessante se a gente tivesse, assim, a vida toda para ir fazendo, né? Eu tinha muito esse sonho, assim, de visitar, né? Eu visitei algumas, pouquíssimas. Mas, por exemplo, quando eu fui para a família Stefanowski, em Cerro Largo, eu ajudei, né? A fazer muda de morango. Aí depois eles me levaram dos morangos que eu tinha ajudado. Foi muito legal, assim. É muito gratificante. É realmente um alimento que não é só de comer, né? De alimentar a alma mesmo. É lindo. Então, muitas receitas carregam histórias que não estão escritas, imagino eu. O que esse livro ajuda a preservar que poderia se perder? Quando eu fiz Relações Públicas, existia na época uma cadeira chamada Memória. Porque nós, Relações Públicas, temos uma missão também no meio de tudo que podemos fazer, que é preservar a memória. E eu acho que lá eu entendi muito a importância disso para as pessoas, né? Porque, né, também nessa questão do tempo, o tempo passa muito rápido quando a gente deixa as coisas acontecerem. E se a gente vai deixando isso rolar ali na FAI, ainda mais, reitero isso, ainda mais depois de uma enchente que afetou tanto, a gente precisa dessa memória, a gente precisa ser guardiões também dessa memória, ter esse cuidado e levar isso para as próximas gerações. Ainda mais também no momento do mundo também que a gente está cada vez mais querendo fazer receitas rápidas e aí que a gente vê em qualquer lugar, sem muita emoção, sem muito coração ali mesmo. Eu acho que isso entra também nesse lugar de carinho, de afeto, de preservação de pessoas. Porque, no fundo, memórias são isso, né? São pessoas. A gente fala muito isso cada vez mais. A gente está preservando pessoas, famílias, gerações que carregam isso entre si. A gente precisa disso para o futuro. Senão, se a gente não tem memória, o que nos resta para o futuro, né? Se a gente não tem essa história ali nos carregando, quem é a gente hoje em dia se não fosse nossas famílias ou quem nos trouxe até aqui hoje, né? Nós mulheres. Quem seria a gente estaria fazendo esse podcast se não fosse por outras pessoas? A memória tem que ser preservada, tem que ser cuidada, né? Tem que ter esse carinho ali por ela. E eu acho que nossa ideia também entrou muito nisso. E a feira, ela faz parte da história de Porto Alegre, né? Do Brasil, inclusive. Do Brasil, inclusive, né? É verdade. Então, eu acho que é muito sobre isso, é sobre deixar documentado a importância dessa feira na história da agroecologia, na importância de Porto Alegre, né? Você tá ali num
num espaço tão movimentado, que é a Redenção, num espaço que é o coração de Porto Alegre, basicamente, e tu tá ali colocando a agroecologia no meio desse coração, sabe? Então é sobre a importância e essa memória que a FAI carrega com ela, né? Vamos falar um pouquinho, então, daqui a pouco começa já nosso fechamento, então vamos falar um pouquinho sobre universidade, território e futuro. Qual é a responsabilidade da universidade quando decide registrar e narrar histórias como essas? Na visão de vocês, é claro. Eu acho que muita, assim, porque a extensão, ela em muitos momentos foi tida como algo que é só você ir até um local e você pegar aqueles saberes e transformar aquilo num produto, sabe? Não é toda... É muito diferente da construção que a gente fez com a FAI, né? Mas a extensão ela foi muito tida como isso. Da universidade, em seu suposto saber maior, vai levar o que tem para quem não tem, sabe? Leva o meu conhecimento para alguém que não tem esse conhecimento. E, na verdade, foi muito pelo contrário. E isso é algo até que foi mencionado nas entrevistas, que muitas vezes as pessoas acham que, porque eu sou do campo, eu não tenho letramento, ou porque eu sou do campo, quem é do campo não é tão inteligente quanto quem é da cidade. E eu acho que a universidade ela tem que se haver muito com isso. Porque tu não pode estar na universidade e achar que porque você está lá, você está num local maior do que essas outras pessoas estariam. Então é muito importante essa implicação que o trabalho da extensão tem que ter. Porque se não tiver, de que tá se valendo fazer esse trabalho, né? E eu acho ainda que nós, da saúde, a gente tem essa obrigação maior ainda, sabe? Porque a extensão, ela te gera humildade, eu acho, também, assim. Porque é muito fácil tu tá nessa posição, como tu falou, de, superior, porque nós, da universidade, somos muito letrados, sei lá. E daí tu vai conversar com o professor Carpenedo, por exemplo. Cara, eu não sei nada. Eu realmente não sei nada, sabe? E é muito, muito rico, assim. E eu acho que a universidade, ela tem obrigação de estar ali, sabe? De estar fazendo esse papel. E, óbvio, o edital do PUC Cultura nos trouxe essa oportunidade. Eu acho que é um edital muito importante dentro da PUC, porque eu sinto que a PUC tem essa obrigação de, ainda mais como uma universidade privada, tem essa obrigação de levar de volta para a comunidade o que ela está fazendo, está produzindo, né? O que adianta a gente estar produzindo grandes conhecimentos científicos se esses conhecimentos para a sociedade do que valem? E como chegam também nessa sociedade, né? Nessa comunidade. Então é, assim, o grande foco, eu acho, porque a gente peca muito nisso, assim. A gente entra nesse lugar de superior e não quer sair mais de lá e perde o pezinho no chão mesmo, assim, de olhar para o outro, de ter esse carinho ali. Também um carinho pelo que tu faz, né? Sim, um carinho pela tua profissão. Nutrição não é só prescrever uma dieta, né? Por favor. Sim. Então, psicologia também não é atender só uma pessoa num consultório de 4 paredes, né? É sobre esse contato com as pessoas, é sobre essa comunidade e é sobre isso que a universidade ela tem essa responsabilidade social, que ela precisa trazer de volta, né? Ela precisa ter esse respaldo com a sociedade, né? Então, eu quero saber de vocês, se alguém nunca foi à FAI, o que esse livro pode provocar nessa pessoa? E para quem já frequenta a feira há anos, o que muda depois de ler? Eu acho que se tu já conhece, depois que tu lê, tu conhece mais. Porque às vezes tu pode até passar por aquela banca e gostar muito da pessoa que vende ali, mas às vezes tu não conhece exatamente a história, porque vai ver tu não teve tempo de parar pra perguntar. Tipo, também, tu foi ali pra fazer tuas compras, tu deu um oi, tu deu um bom dia, tu conversou um pouco, mas tu não conversou sobre a história daquela pessoa. E ali tu vai descobrir qual que é a história daquela banca, como ela chegou até ali, quem que participou desse trajeto, né? Então isso é muito interessante pra quem já frequenta, mas também pra quem quer começar a frequentar. E eu acho que, até uma coisa, a minha mãe, quando ela comprou o livro, ela falou, nossa, que receita legal, não sei o que. Começou a fazer as receitas, e ela não é uma pessoa que cozinha. E ela começou a falar, nossa, mas essas receitas são tão fáceis. Eu quero ir lá na feira comprar pra poder fazer, por exemplo, o bolo de maracujá. Eu quero ir lá na feira comprar um maracujá pra fazer o bolo de maracujá. Então, acho que isso também traz as pessoas. Eu acho que pra quem não conhece, vai trazer uma personalidade e uma história, um carinho muito especial, assim, porque... E eu acho que até isso também pra quem conhece, porque a gente tende a frequentar esses espaços nessa questão do tempo corrido. Eu tenho só meia hora pra fazer a feira, vou correr, vamos pra cima. Pego ali qualquer coisa, nem olho direito o que tem nas bancas, corro, vou só ali nas primeiras 4 bancas e vou embora. Aquilo vai te trazer
que é o nosso sonho, botar essas pessoas como pessoas mesmo, né? E não são produtos, não são apenas alimentos que estão ali, tem uma história muito maior e eu realmente sonho que isso possa trazer essa personalidade, esse tangível, assim, de quem são essas pessoas, assim. São pessoas muito, muito, muito incríveis, muito importantes para nossa comunidade e para Porto Alegre e para nossa saúde, assim, né? É muito maior do que a gente imagina. Eu acho que o que a gente espera muito é que quem leia o livro sinta o que a gente sentiu, basicamente, assim, na feira, que é essa felicidade, que é esse carinho, essa fraternidade, essa comunidade. Eu espero que quem leia consiga sentir, sabe? Ai, tô louca pra ler, gente. Vamos lá. E que vá com tempo pra feira. Tem que ir com tempo pra feira, tem que viver esse lugar. Bom, vamos fechar esse episódio de hoje. Eu quero saber se vocês pudessem dizer algo para os outros estudantes que vão participar de projetos como esse, né? Projetos de extensão. O que vocês diriam? Eu acho que vão sempre muito abertos, de coração muito aberto, pra tu escutar o outro. E pra tu não chegar achando que tu sabe. Tu escutar e tu ver que aquilo vai te agregar de uma maneira, assim, absurda, uma maneira enorme. Então, sempre estejam abertos, porque é assim que a gente se constrói seja como psicólogo, seja como nutricionista, seja como qualquer outra profissão. A gente só vai se construir dessa maneira ética, dessa maneira em comunidade, quando tu estiver aberto pra ouvir o outro. E eu acho que a extensão, a gente tem que valorizar muito a extensão. É isso, assim, eu acho que a gente tem que chegar sem a nossa bagagem. Entender que tu tava falando com uma pessoa, com um ser humano, que tem sua história, tem sua bagagem, tem todo o seu conhecimento. Eu acho que é isso, assim, é chegar sem a tua bagagem, é tirar as tuas coisinhas das costas e conversar com essas pessoas no olho, assim, pensando que são seres humanos que têm uma vida inteira aí vivida e muito bem aproveitada, que tem o seu conhecimento ali também e que a gente não tem essa superioridade, a gente não tem esse conhecimento. E muitas vezes, em vários projetos de extensão, a gente chega a visitar casas de pessoas. Tu não pode chegar na casa de uma pessoa achando que tu tá melhor, que tu não sei o quê. Tu tem que estar ali com o coração e a cabeça abertos pra receber isso e pra aprender, porque tu aprende muito nisso, assim, não tem explicação o que extensão pode fazer por ti e pro teu futuro como profissional, aluno, enfim, pessoa, né? E o respeito, né? O respeito naquela partilha, o respeito naquele contato, sempre, sempre. Vamos tentar em uma frase, tá? Uma palavra seria sacanagem, então vamos tentar em uma frase, beleza? E se alguém nunca foi à FAI, por que começar agora? Gente, saúde, sim, vai pra FAI. Se tu tá se sentindo mal, vai pra FAI que tu vai ficar feliz de estar caminhando lá. Vai te trazer esse brilho. Vai pelo conhecimento, pela amizade, pelas pessoas e pelo alimento que vai te dar saúde, com certeza. Por saúde de diversas formas, né? Não só do corpo, da alma, mental, enfim. Gurias, Roberta e Anitta, muito obrigada por esse episódio. Foi muito legal conversar com vocês. Essa conversa mostra que o livro Encontros, Memórias e Histórias da Agroecologia na FAI não é só um registro, mas um processo de formação, de escuta e de responsabilidade com histórias vivas. A Feira de Agricultores Ecologistas aparece como espaço de aprendizado, de resistência e de construção coletiva, e a Universidade PUC-RS, quando se abre para esse encontro, também se transforma. Falar de comida é falar de política, de memória e de futuro. E a feira é um dos lugares onde tudo isso acontece ao mesmo tempo. Se você gostou desse episódio, segue o Adjuntos Podcast Coletivo no Spotify e no YouTube. Compartilha com quem se interessa por comida, cultura e território. E sempre que puder, vai lá na feira. Eu sou Simone Otto e esse é o Mesa de Afrodite. Até o próximo episódio. Adjuntos, a gente pode mais.